Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Harrison Ford em Força Aérea em sexta-feira nos cinemas. Sejam bem-vindos, séries Rapadura em todo o Brasil. E está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Júnior de Filho. E no programa de hoje nós vamos falar sobre cinema, sobre streaming. Será que o cinema corre o risco de acabar? O que está acontecendo? A pirataria está voltando? Estamos aqui com o Thiago Siqueira. Jurandir Filho, o Twitter virou basicamente uma daquelas avenidas onde você encontra um cara com um cartaz, o fim está próximo a cada esquina. Exatamente. Fernanda Schmoltz. Pra mim, o que acabou, infelizmente, é a paciência dos estúdios pra deixarem os filmes ganharem público, ganharem bilheteria. Exatamente. Olha só, convidada ilustre, Bárbara Demerol, seja bem-vinda. Obrigada, pessoal. Olha, eu não tenho frase pronta, mas quero dizer que eu tô muito feliz de voltar aqui, porque a última vez que eu participei do Rapadura Cast foi em 2020. Então, 4 anos já. Caraca, então é perfeito isso, porque o cinema de 2020 pra cá, no caso, né, as salas de cinema, a indústria de uma forma geral, ela mudou completamente. Completamente. Porque a gente teve um período, né, bem turbulento pro cinema, talvez o pior período da história do cinema. A gente tem muita coisa pra conversar, é um papo sobre mercado, vamos falar sobre cinema, porque é que algumas salas estão lotadas e a maioria das salas estão vazias. Por que é um filme que é um sucesso e 10 não? O que é que tá acontecendo com o cinema? E os streamings? Os streamings vieram para combater com o cinema, em algum ponto até passaram o cinema, mas eles se tornaram tão caros que as pessoas estão dando um passinho para trás, né? Será que vale a pena ter todos os streamings? A pirataria que tava um pouco de escanteio para algumas pessoas tá começando a retornar. A gente vai conversar sobre tudo isso. Aconteceu uma mudança de hábito? As pessoas mudaram o hábito durante a pandemia? Será que isso aconteceu mesmo com todo mundo? Cara, temos muita coisa a conversar. E é isso, vamos falar muito sobre cinema agora aqui no Rapadura Cast. Olá, aqui quem fala é Erika Tamires, de Campinas, São Paulo. E bem-vindos ao mundo espetacular do cinema. Rapadura Cast. Em 2019, o cinema talvez vivia um dos melhores anos da sua história, porque a gente teve blockbusters que levaram milhões de pessoas aos cinemas, as bilheterias altíssimas, né? O ano de Vingadores Ultimato, era basicamente a conclusão desse grande épico do cinema de super-herói lá em 2019. Era bilhão todo mês, né? Juras? Bilhão todo mês. A Disney bilhão todo mês. A concorrência também, né? Velozes e Furiosos. Aquaman fez bilhão, juras. Aquaman fez bilhão. É verdade. Era uma época muito louca, né? Não sei se era porque era muito atrativo ir ver esses filmes ou porque era o que tinha e as pessoas estavam indo, né? Não dá pra saber muito bem. Mas o fato é que 2019 foi um ano absurdo. 2020 prometia também ser. Prometia ser um grande ano pro cinema. Uma renovação, alguma coisa e tudo mais. Veio a pandemia. Com a pandemia, os cinemas fecharam, né? E a gente nunca, pelo menos a nossa geração, ela meio que nunca passou por isso, né? De ver os cinemas fechados tanto tempo. Aí eles ficaram naquela de, vamos reabrir, aí reabre, fecha, aí não sei o quê. E isso foi péssimo pro cinema. Só que esse abre e fecha do cinema coincidiu com a explosão dos streams. Os streams já existiam, né? Os streams já estavam dominando tudo. Com as pessoas em casa, as pessoas passaram a assinar mais streams. E aí eu senti, agora considerando o pós, que o hábito foi mudando um pouco. Queria saber de vocês, se vocês sentiram isso também, se realmente houve uma troca de hábito, porque eu lembro que antigamente as pessoas iam ao cinema com mais frequência, sabe? Sei lá, uma vez por mês. Cinema é muito caro. Cinema ele é muito elitizado, ele afasta as pessoas, né? Sim. Mas quem gosta muito de cinema, coloca cinema meio que como Uma prioridade, talvez? uma prioridade. De lazer. Né? E aí as pessoas começaram a tirar isso, né? Eu senti um pouco isso. Eu também, e uma coisa que é importante falar aqui, a gente falou de 2019, foi um ano muito bom também pro cinema brasileiro. Bacurau levou quase 1 milhão de pessoas nos cinemas.
O Minha Vida em Marte, eu lembro que levou mais de 4 milhões de pessoas, assim, eu lembro que foi, assim, um estouro. A gente teve tantos filmes, assim, Turma da Mônica, Laços... Minha Mãe é uma Peça 3 que acabou se tornando a maior bilheteria da história do cinema nacional, né? De Pernas pro Ar 3, assim, eu tô lembrando, assim, que nesse ano, eu lembro que teve muito lançamento brasileiro, eu tava no Adoro Cinema na época, então foi muito gostoso. Bacurau, Vida Invisível, a gente tava no momento do cinema brasileiro com muito prestígio, né, Bacurau e Vida Invisível passaram em Cannes, tinha milhões de pessoas indo aos cinemas ver filmes brasileiros, isso é fato. Então, realmente, em 2020, caiu tudo por terra, e mudou realmente a rotina. Eu não digo a nossa, porque a gente trabalha com isso, então a gente não é nem parâmetro, porque a gente vai ao cinema toda hora, a gente não paga, né, pra ir ao cinema às vezes, porque a gente vai em sessões de imprensa e tudo mais, então, mas eu vejo pelo comportamento de pessoas próximas a mim, por exemplo, meus pais, que sempre me levaram ao cinema, eu e meu irmão, e eles não vão mais ao cinema, é uma coisa super rara. Pra eles é um evento, é uma coisa atípica. Então, o streaming, né, como o Juras falou, já existia. Só que a partir de 2020, especialmente pegando, por exemplo, a Marvel. O tanto que a Marvel lançou de série nesses últimos 4 anos, nesse gap aí que eu participei do último Rapadura, é bizarro. Sim. Isso demonstra essa vontade da pessoa ficar em casa e ver filme, e ver séries da Marvel. Afinal, elas estão ao dispor. Principalmente ali em 2021, né? Porque em 2020 mudou todo o cronograma da Marvel e ela teve que se reajustar. E aí em 2021, basicamente, foi assim, fique em casa. Fique em casa e assista com a gente. Né? 2020, se eu não me engano, teve WandaVision, né? Que já estava pronto. Então, assim, foi foi maravilhoso, assim. WandaVision, pra mim, é a melhor série da Marvel. 21, tá? Ela saiu em 21. Mas é aquela coisa, esse período pandêmico, a gente embaralha tanto essas datas, porque parece que é um grande borrão esse período. Exatamente. Mas eu ainda tô com uns 30 e poucos, hein, Cicas? Eu não cheguei nos meus 40, ainda tô com uns 30 e poucos, tá tudo muito confuso ainda. Eu não tive mudança de década durante esse período. Mas o mais louco é o seguinte... A Disney, a gente discutiu várias vezes aqui no Rapadura sobre isso. Teve a entrada do Bob Chapek, a gestão dele, que foi... pavorosa, né? Desastrosa. Pra dizer o mínimo. E durante esse período a gente teve aquela coisa, não só do Disney Plus, mas do Premium. Aqueles lançamentos que eram lançados... o Premium Access. Premium Access. Que foi aquela brilhante ideia que eles tiveram pra... basicamente fazer uma cobrança de cinema em casa. A turma ficou desesperada, Cicas. Os cinemas fechados. E eles cheio de filmes pra lançar. E aí ele, o que é que a gente pode fazer? Esse é o detalhe. O desespero veio pra cobrir uma necessidade presente. Isso. Aquele meme do Atlanta de eu preciso comer agora, não daqui a 6 meses, né, em questão de investimento, se aplica aqui. Mas eu acho que ninguém parou pra refletir o que isso ia fazer com o futuro. O próprio HBO Max, né? Tu lembra que o HBO Max que eles fizeram o lançamento no cinema e no streaming ao mesmo tempo, né? Uhum. E pra muita gente isso foi, caraca, que coisa legal, eu posso ver um filme de cinema em casa. E, por outro lado, você habituou a pessoa de que ela não precisa ir pro cinema, que ela vai assistir o filme de cinema em casa. Sim, entendeu? Eles tiraram uma janela que existia, sei lá, 1 mês, 2 meses, eles limaram a janela. Pra quem cria, por exemplo, o Nolan, ele tem razão, gente, eu não tiro a razão dele, não. O cara fica anos aí fazendo filme pra depois colocar numa telinha pequena, sem a janela do cinema, é muito complicado. Sabe uma coisa que eu penso? Que realmente faz com que isso tenha mudado o comportamento das pessoas, é que antigamente, quando o filme saía no cinema, você pensava, ele vai ficar pelo menos uns 2 meses em cartaz, e depois, eu lembro que a primeira chance de você assistir ele em DVD, ou, estreia na Telecine ou num canal assim, era 6 meses depois. Então você via no cinema pra mais. Ou você via o filme no cinema, ou você esperava quase 1 ano pra poder assistir ele quando você quisesse. Não só a pandemia fez com que alguns estúdios resolvessem fazer os lançamentos das coisas nos seus streamings, porque eles precisavam da receita e era a única coisa que tava dando pra galera consumir durante a pandemia, com as salas de cinema fechadas, lojas fechadas, principalmente esses grandes conglomerados como a Disney, que tem muita receita de merchandising, de parque temático, de filme. No caso da Disney, especificamente, foi muito complicado, porque eles vinham de um ano onde eles estavam fazendo bilhão todo mês, praticamente, só no cinema. Os parques também faturam muito, muito, muito dinheiro, as lojas, e eles tiveram que passar pra tudo um online. E é aquela coisa, o navio começa a afundar, as contas não param de chegar e você tem que fazer alguma coisa. Você acabou de trocar de CEO, eles passaram uma situação muito
complicada, né? Tanto que você vê o Bob Chapek, ele não durou muito na Disney. O Bob Iger voltou, que foi o cara que foi conhecido por fazer a Disney chegar ao patamar de empresa que ela chegou. Ele que fez as fusões, as compras, tudo, né? E transformou a Disney nesse mega conglomerado de entretenimento que ela é. Só que como que você mantém uma máquina desse tamanho girando se não entra receita? Olha o tamanho da máquina, Fê. Primeiro lugar de 2019, Vingadores Ultimato, em bilheteria, né? Quase 2,8 bilhões. Segundo lugar, o live action do Rei Leão, 1,6 bilhão. Terceiro lugar, Frozen 2, 1,4 bilhão. Quarto lugar, o Spider-Man Far From Home, né? Mas ele não é da máquina, mas ele tem uma parceria, né? Da Marvel e Sony. Eu acho que a Disney ganha alguma coisa, né? Em quinto, Capitã Marvel, 1,1 bilhão. Caraca. Em sétimo, Star Wars 9, 1 bilhão e 74 milhões. Em oitavo, Toy Story 4, 1 bilhão e 73 milhões. Em nono, Aladdin, 1 bilhão e 50 milhões. Tô pegando só o top 10. E isso tudo num espaço muito curto de tempo. Tiveram filmes desses aí que saíram um no início do mês, outro no final. É Exato, uma coisa. né? É um espaço muito curto de tempo e a Disney ficou meio que viciada em dinheiro. Não culpo. Mas todo esse período pandêmico não se refletiu. Obviamente, era situação de emergência. Não se refletiu no que o condicionamento ao público de fique em casa assistindo os filmes que a gente vai lançar direto e você destruir a janela faria com o hábito. Mas será que foi realmente só a culpa da janela? É porque eu sinto que existe uma junção de fatores. Cinema é muito caro. É muito caro. E tá cada vez mais caro. Né? Eu sei que tem vários cinemas que fazem ações promocionais, aquele que você acaba pagando 50%. Tá tendo cada vez mais isso, inclusive. Tem alguns cinemas, inclusive, que eles colocam pra você paga uma pequena taxa, alguns têm uns clubes de fidelidade e tudo, e você passa a pagar meia pra sempre, assim, vira a sua meia entrada. Acho que o UCI tem um sistema deles lá, que é o UCI Unique, que você paga uma vez, você consegue um cartãozinho, cadastra o CPF, e você paga meia pra sempre. Só que a meia, ela é o valor real do ingresso, é o preço. Quem tá desavisado chega lá, vai pagar 40, 50 reais no ingresso normal, sabe? E, gente, isso é um preço de um streaming, isso, sabe? É a mensalidade, né? Teve um filme que eu tava louco pra assistir, não gostei tanto, mas eu adorei ter visto no cinema, que foi o Clube dos Vândalos. Adorei esse filme. Tom Hardy, filmaço. Austin Butler tinha bons nomes. Eu esperava mais, mas gostei. Eu consegui assistir na semana promocional em sala VIP por um preço de R$20, certo? Que para uma sala VIP é um preço muito razoável. Por curiosidade, quando eu saí do cinema, eu fui lá no autoatendimento para verificar qual seria o preço para assistir o filme na segunda-feira, quando a promoção tivesse acabado. Quadruplicava. É R$80. Outra coisa que aconteceu, né? Os cinemas tentando se virar, começaram a criar essas salas premium, que elas têm menos gente, cabe, sei lá... Cadeiras mais confortáveis. Só que a galera paga pela fileira inteira, né? Pra uma cadeira daquela, basicamente. Você aumenta o preço do ingresso, você diminui a quantidade de pessoas, aumenta o preço do ingresso, as salas continuam cheias, porque tem menos gente, então existe esse atrativo do conforto, porém ela é mais cara, e eles estão escolhendo filmes legendados pra colocar dentro dessa sala. Então, assim, se você quiser assistir o filme dublado, ele tá nas salas comuns. O legendado só nessas salas. Então, eles estão criando artifícios, como sempre foi criado. O 3D sempre foi um grande artifício financeiro pra tentar atrair as pessoas. Se você quiser ver legendado, só tem no 3D. Não tem, sabe, esse tipo de coisa. Eu tava pensando sobre o 3D. Porque a maioria desses filmes a gente sabe que eles não foram filmados em 3D, não foram projetados pra 3D. Quase não tem mais, né, Fê? Foram convertidos. Tirando o James Cameron no Avatar, ninguém usa o 3D como ele deveria ser usado. E o 4D, então, eu tava pensando, lembro, também já não tem mais, praticamente. 4D, a cadeira balançando e o vento. Aqui no Rio, que eu me lembre, tinha só lá na UCI também, e hoje em dia você vê coisas na sala 4D e não funciona o 4D, assim. É só a tela mesmo, mas vocês pensam que talvez o 3D tenha morrido como formato? Primeiro porque o ingresso normal já tá caro, e segundo por causa da pandemia, pela questão de terem que higienizar os óculos e tudo mais.
As pessoas pararam, deixaram de confiar que aquilo ali era realmente 100% limpo, sabe? A ruptura da pandemia foi muito forte, foi muito brutal, entendeu? A experiência coletiva que o cinema traz acabou durante aquele período, entendeu? Eu, particularmente, eu fiquei mais de um ano sem ir ao cinema. Eu só fui quando eu fui vacinada, cara. Eu não tinha coragem. Eu fiquei muito mal. Foi horrível, assim, quando as pessoas pediam pra ter o apoio ao cinema, mas como? Eu não conseguia, eu tava com fobia. Hoje, tô bem, graças a Deus. Mas, sabe, é difícil, assim. Então, a ruptura que aconteceu na pandemia foi brutal mesmo, assim, porque é isso, o cinema é uma experiência coletiva. Tanto é que agora, nessa retomada, né, tem vários dados, assim, até de exibidores com quem eu converso aqui em São Paulo, no Belas Artes, Cine Marquise. 2022 foi um ano horrível ainda. 2023 começou a melhorar e 24 agora, primeiro semestre, foi bom porque tava, por exemplo, alguns cinemas estão agora com 70% do preenchimento das salas, que era proporcional a 2019, por exemplo. Então 70% das pessoas voltaram. Mas não é 100%. E quando voltam, a gente tem o quê? Muitos relatos de pessoas que ficam conversando na sala, com o celular na sala. Então eu acho que, cara, tudo se perdeu. A pandemia foi uma ruptura de vários aspectos, entendeu? Mas peraí, essa parte da educação, isso sempre existiu na sala de cinema, não é de agora. Mas eu acho que as pessoas ficaram mais impacientes. Totalmente. Porque quando você assiste na sua casa, cara, é o seu lugar, é o seu conforto, é do seu jeito, não tem nada pra atrapalhar ali. Você pode pausar, pode falar. Você pode pausar, você pode voltar, você pode pausar pra ir ao celular. Então, assim, existe... É outra dinâmica. O celular, hoje em dia, eu não sei nem se é proibido mais, sabe? Porque as pessoas usam costumeiramente na sala de cinema. Quando a gente tem fenômenos, tipo Oppenheimer, Barbie, que a gente teve, agora o Divertidamente. Cara, as pessoas estão filmando dentro do cinema. Sim. Sabe? Reação, toda hora. As cenas. Isso a gente encontra toda hora no TikTok, sabe? Isso infelizmente é algo que o streaming, ele trouxe muito, né? Essa opção, essa variedade de opções que a gente começou a ter em casa. Como muita gente parou de ir ao cinema e se perdeu o hábito, né? Digamos assim. É a maioria, gente, do Brasil, não é? A gente não é a maioria, né? A gente que tem o respeito, que a gente entende que estar numa sala escura é preciso estar ali, não ficar no celular ou conversando, né? Tem gente que usa o celular no brilho máximo. E é isso, é o que a gente tava falando. Tipo, em casa a gente consegue ficar usando o celular, às vezes, dar uma olhadinha na mensagem, não atrapalha ninguém. Mas as pessoas levaram isso de casa pro cinema, que é um ambiente coletivo, que precisa respeito, né? Eu lembro que reclamava muito de comer pipoca, né? Quem dera fosse só pipoca hoje em dia, né? Olha, a gente teve o Júlio citou Divertidamente 2 agora, viralizou na internet um vídeo no qual um influenciador entrou no meio de uma sala de Divertidamente fazendo um caos durante o filme. Retornando um pouquinho para o que a gente estava falando antes sobre a questão do hábito. Se você pegar na evolução tecnológica que a gente teve nos últimos anos, não demora muito para as pessoas mudarem de hábito, né? Chegou uma nova rede social. Nossa, uma nova rede social. Um mês depois está todo mundo utilizando. Um fenômeno já faz parte da vida. Você não imagina nem como é que seria viver sem aquela tecnologia, né? Tipo, o TikTok chegou e explodiu durante a pandemia e dominou, não sei o que, mas antes era o Snapchat, que ele tinha esse domínio e não sei o que, e depois as pessoas mudaram. Aí depois foi o Instagram não tinha o Reels, e aí ele começou a existir o Vine. Be Real, o Vine, todos eles tiveram esse período de um fenômeno. E o brasileiro adora também abraçar isso, né? O brasileiro, quando chega uma rede social, ele... É minha! Aí ele abraça e ele se sente dono. Mas eu falo isso porque streaming é tecnologia. A gente, durante a pandemia, a gente teve que... O brasileiro, o mundo inteiro, né? De uma forma geral, mas o brasileiro, ele teve que ter minimamente o contato com a tecnologia para poder, tipo, receber algum benefício que o governo tava dando, porque tinha que ter o site, tinha que acessar, tinha que ter o celular para a conta corrente, não sei. Sabe, ele teve que ter. Quem nunca teve nada disso, teve que ter. E aí, isso se aproxima também do streaming, porque antes você tinha só o canal de TV. Aí você tem agora um aplicativo que tem um monte de filme e um monte de série para você assistir. E aí as pessoas, elas vão se condicionando. Isso que a Bárbara falou, que ela ia pro cinema com os pais dela, cara, o pessoal mais velho e um pouco mais idoso se condiciona muito rápido. Porque é muito cômodo você estar em casa com controle, só escolhendo o filme e a série que você quer assistir. É muito bom, gente, isso.
É um comodismo que o cinema não te dá. Cinema, a gente fala assim, é o preço do ingresso. Cara, é o preço do ingresso, é o deslocamento, se você vai consumir alguma coisa. Mas você pode ir pro cinema e não consumir. Sim, mas você quando sai de casa, você naturalmente acaba fazendo um lanche, fazendo alguma coisa assim. Tudo isso é um pacote. Se for uma família, 4 pessoas pro cinema, fortuna. Se for um casal... Caramba, é um negócio muito caro. E aí, a gente vê os streams. Em 2019, não tinha nem Disney Plus, não tinha HBO Max no Brasil. Mas a partir de 2020 e 2021, eles chegaram como uma opção de stream. A Netflix já estava bombando, né? Todo mundo tinha acesso à Netflix na época. Tinha aquela pergunta, né, Juras? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Exatamente. Tem na Netflix? Era essa a pergunta, né? Todo mundo falava assim, o filme tal. Aí a pessoa, tem na Netflix? Era um clássico, né? E o top 10 da Netflix na pandemia, bombou demais, lembra? O Milagre da Sala 7, uns filmes aleatórios, assim, que a galera assistia muito. O Poço. O Poço fez muito sucesso. E isso aconteceu porque as pessoas estavam em casa assistindo. E eu senti, e isso impactou em mim também, tá? O streaming, ele traz uma comodidade muito boa e o streaming, ele tem muita novidade. Quando você paga, sei lá, antigamente você pagava R$30, em média era um preço de uma mensalidade de streaming. Alguns um pouco mais baratos, outros um pouco mais caros, mas vão pegar R$30 como média. E aí você olha assim, cara, eu gasto 40 num ingresso de cinema. E eu gasto 30 numa mensalidade. Que eu posso ver o mês inteiro. Filmes. E não é só... é só filme genérico, série genérica. Não, grandes produções também, grandes coisas. Filmes legais, um monte de cineasta fazendo filmes pra stream e tudo. E aí você começa a colocar na balança e o cinema, ele perde muito nesse sentido. Porque o cinema, ele vai ganhar na experiência. Porque, cara, é incomparável ir ao cinema. O cinema... é um lugar fechado, você tá 100% concentrado, é uma experiência social e tudo mais. Mas as pessoas colocam isso na balança e falam assim, me deslocar, ir pro cinema, pagar mais caro com o conforto da minha casa, na minha cama, na minha TV, eu posso pausar a hora que eu quiser, eu posso voltar, eu posso assistir quantas vezes quiser, eu tenho muito mais opções. Fazendo meu lanche do jeito que eu quero. Sabe, as pessoas colocam na balança e fica, assim, é difícil as pessoas escolherem o cinema desse sentido. Só que aí você tem um leque muito grande de streamings. Começam a sair, sei lá, 8, 9 streamings diferentes. Todo mundo querendo ter o seu streaming, né? Já que tá na moda o streaming, todo mundo vai querer ter o seu. E aí, o que é que acontece? Os preços começam também a subir. E aí a gente chega no ponto que a gente tá agora, né? Que são os preços subindo drasticamente, constantemente, 2, 3 vezes por ano. A bolha tá estourando. Pra mim já estourou, tá? Essa bolha do streaming, de que tem que ter... Cara, hoje a gente paga, se você juntar todos esses streaming, dá R$300, gente. É o preço de uma TV a cabo, né? E agora que eles estão começando a fazer combo de assine tal streaming dentro do outro. O Prime Video tem muito isso. Tem, o Prime Video acho que só não tem o que? A Netflix e a Disney, não, olha, dentro dele. Tem todos os outros. Na madrugada de ontem, tem alguns streams que eu assino dentro do Prime Video. O da Imovision eu assisto dentro do Prime Video. Mubi eu assisto dentro do Prime Video. Às vezes por comodidade, às vezes porque eu tenho um dispositivo que não funciona aquele streaming específico, mas como ele tá dentro do guarda-chuva do Prime Video, eu assino lá dentro. Aí, da madrugada de ontem pra hoje, eu acordei, fui ver meu celular, né? Só fui lá. Cartão de crédito, compra na Amazon R$19. Cartão de crédito, compra na Amazon 20 e poucos reais. Bota a mão na consciência e começa a fazer as contas. Gente, essa semana a gente teve a fusão do Star Plus com a Disney e a gente viu a galera que assinava o Meli, o Mercado Livre, pra ter o benefício da Disney Plus com o Star Plus, veio um choque de realidade. A galera tava pagando R$20 menos de R$20 pelo Star Plus com a Disney. Agora você vai pagar isso aqui, vai pagar mais R$40 pra ter o benefício que você já tinha você triplicou. Na prática, triplicou o preço. A gente falava, né, Cicas? O almoço grátis, ele não existe. Não existe. A conta porque o Meli Plus, ele era um almoço grátis maravilhoso. Ele não era grátis, mas ele era uma sacola de benefícios que dava desconto no Max. No Max. Matou o desconto do Max no pacote mais alto. Ainda tem um descontinho lá no Paramount Plus. Mas, imagina só. A gente sabia que essa bomba tava vindo em relação ao Meli Plus. O que é que eu fiz? Eu assinei o Disney Plus no dia anterior à mudança com o pacote completo.
no anual. Ah, Pacote anual. anual, que é uma facada gigantesca. Agora imagina isso, tu tá falando de um streaming. Uhum. Agora imagina uma quantidade gigantesca de streams que tem. E aí hoje, o que é o mais normal é a pessoa assinar o mensal e cancelando. Cancelei desse daqui, Fazendo vou um ciclo, pra esse. né? Uhum. E aí é uma coisa que o David Zaslav, né, o presidente da Warner Bros. Discovery, ele falou muito sobre o Max, né? Porque existe uma grande especulação da possibilidade do Max e o Paramount Plus se fudirem. E aí ele disse que o principal objetivo dessa fusão é eliminar o churn, né? São as pessoas que assinam um mês por causa de Vai uma pra um, produção, depois vai tipo pro outro. A Casa do Dragão, assinei o Max. Acabou a Casa do Dragão, vou cancelar e vou assinar a Isso. Netflix, sei lá. Ele quer evitar que isso aconteça. Só que eu não sei se você ter o Paramount Plus dentro do seu catálogo vai evitar as pessoas de fazerem isso, né? Por quê? O Paramount Plus, quando aparece a pesquisa lá de mais assinantes, ele nem aparece na lista, gente. Então, eu não sei se vai modificar muito isso, É porque não dá pra mostrar aqui, mas eu tenho 3 Enterprises aqui em cima da minha mesa, sabe? É a então, casa de Star Trek, né? é O a Paramount casa de Star Plus. Trek. né? Mais ou menos, né? Porque essa semana a gente teve a estreia de uma temporada nova de Star Trek na Netflix. Quem deveria comprar o Paramount Plus era a Netflix, porque todos os filmes e séries que a Netflix pega do Paramount e coloca no seu stream estão dando certo. O Yellow Jackets, né? Mas é aquela coisa, o Paramount, de fato, pra mim, que sou fã de Star Trek, eu acho que tem 2 pilares na Paramount Plus hoje em dia, que é Star Trek e Taylor Sheridan. De resto, o pessoal fica O meio que passando. Yellowstone, né? Aquele 1928 e tudo, né? Agora o louco é o seguinte, gente. Agora que esses preços reais estão chegando, tem muita gente pensando, será que vale a pena de fato ficar no streaming? Será que esse streaming vale a pena? Tanto é que a gente tem semanalmente aqui o nosso giro dos streams, que a gente diz as estreias estão chegando pra ver se pro público sobrepesar, pra ver se vale a pena ou não. Agora, imagina só. Semana passada eu fui assistir Um Lugar Silencioso. Só tinha uma sessão legendada em IMAX. 11 horas da noite. Divertidamente, gente. Pegou todas as sessões no IMAX com exceção dessa. E chega em outra reclamação que tá sendo feita. E que voltou agora, porque a gente não tinha essa temática não tinha voltado nos últimos 2 anos. Que era, nossa, a Disney está Monopolizando tudo. Monopolizando todas as salas de cinema. Nem na época do Barbie e Oppenheimer isso aconteceu, porque eles estavam dividindo, né? Existia uma divisão de salas e tudo. Divertidamente tá muito maior, porque há uma procura também muito grande, né? E aí você pergunta, há uma procura muito grande porque só tem ele passando, ou realmente é um fenômeno? E a gente sabe que ele é um fenômeno, né? No mundo inteiro Acho esse que, fenômeno. acho que são as duas coisas, sabe? Porque, primeiro, Divertidamente é um público muito abrangente. Ele interessa a gente, as crianças, os pais, os avós, os tios, todo mundo. Então, assim, é o programa de família. Então é muito legal, é ótimo. Eu fico super feliz de ver um filme, que mostra que o cinema tá vivo. Eu fui ver, inclusive, numa segunda-feira à tarde, estava lotada. Eu fui ver no cinema de rua aqui em São Paulo, estava lotado. Então é muito legal constatar que o cinema não morreu, não é bem assim, mas é triste entender que isso acontece só às vezes. Eu acho que o que é o pontapé, e quando for escrever livros de história de alguma coisa, desses novos fenômenos, a gente conta com Top Gun Maverick, né, que ele acabou sendo o filme exemplo de Hollywood, né? Todo mundo queria ter o seu Top Gun Maverick, que era um filme que atraísse as pessoas e fosse uma nostalgia, alguma coisa, e não conseguiram nem replicar nem perto disso, né? 2 coisas que Top Gun Maverick tinha. Primeiro, a experiência cinematográfica. Você vê aquele filme na tela grande, com um som incrível. E a outra coisa, janela. O Tom Cruise insistiu na janela. Oppenheimer tinha a questão de uma experiência grande, na telona, com um som bacana e janela. Avatar, né, Cicas? Avatar, janela. Também. Infelizmente tem muitos filmes que não conseguem essa janela. Eles né? não têm como colocar assim na mesa. Eles não têm como exigir. E eles decidem isso com as 2 primeiras semanas. Gente, o Furiosa, da primeira semana pra segunda, caiu mais de metade das salas já. Eu acho que isso é um pouco do efeito da TikTokização do mundo. Que é tudo instantâneo. Imediato. Sabe? Então, exato. Você vê, o próprio Elementos da Pixar, que passou no ano passado, ele só conseguiu gerar um pouco de lucro porque não tiraram ele do cinema. Porque ele era a opção pro público também infantil nessa época do Barbenheimer.
E eu notei que as outras salas das coisas se beneficiaram muito, porque com ingressos esgotados, a galera acabava indo ver outro filme, porque já tinham se arrumado, já tinham saído de casa, já estavam na fila, né? Então, eu lembro que eu fui ver o Missão Impossível Dead Reckoning. Já tinha passado um tempo depois da estreia, foi na época que abriu o Barbenheimer. Ele só teve uma semana de IMAX, aliás. E aí eu fui levar meu pai pra assistir, enfim, aí a gente não pegou a estreia. Na sessão que a gente tava cheio de gente de rosa, cheio de gente de preto, porque virou essa coisa da festa, da celebração do negócio, do FOMO, que você não pode não fazer parte daquilo ali. Então eu acho que alguns filmes que já tem esse tipo de procura, eles são raríssimos. O Divertidamente tem um pouquinho disso, viu, Fê? Tem, exato. Por isso que ele tá em tantas salas, aquela pergunta, né? E aí, já foi ver Divertidamente? Aí você, meu Deus, eu não fui ver. Tá todo mundo falando. Qual o seu Divertidamente? Entra no Zeitgeist, entra na conversa. Sabe uma coisa muito legal? Eu acabei de dar uma aula para um aluno meu, eu sou professora de inglês, pra quem não sabe também. Acabei de dar aula para um aluno meu antes da gravação desse podcast, e uma das coisas que a gente fez hoje foi, eu abri uma enquete do BuzzFeed sobre, qual Divertidamente você acha que é o dominante nesses outros personagens da Pixar? E aí você tinha que votar qual Divertidamente dominante do Woody, do Mike Wazowski, do Remy, do Ratatouille, da Dory. Então, assim, sabe? Tem realmente uma coisa aí que vai além do que só você ir assistir o filme. É uma coisa que a pessoa se sente parte daquilo de alguma forma, sabe? Da mesma forma que a Barbie e o Oppenheimer fizeram, né, essa coisa de você ter dois filmes tão distintos e tão aguardados. Não é só o filme. Eu acho que é por isso que, por exemplo, quando a gente tem um caso do Furiosa, que eu acho que eles imaginaram que o filme ia muito além do que foi logo de cara, não funciona assim, sabe, mais. Você tem que ter outras coisas que puxem o público, além do que só oferecer um bom filme. O cinema é evento, né? O cinema é evento, é exatamente isso. Essa coisa que o Vingadores Ultimato, Guerra Infinita fazia, sabe? Eu tenho 31 anos, né? Eu frequento cinema desde criança. E toda a minha ida ao cinema era um evento. Eu via muito isso. Essa coisa que a Fê falou, de lotou uma sala e ir pra outros filmes, eu fazia muito isso. Isso é uma coisa que se perdeu, entendeu? Se as pessoas voltarem a fazer isso, talvez volte a entrar na rotina, né? Na agenda dessas pessoas. Voltando aqui pra sessão de Lugar Silencioso, eu assisti o filme, amei o filme. Eu tô doida pra ver. Consegui assistir na sala IMAX, com aquele som maravilhoso, porque sim, Um Lugar Silencioso, apesar do título, ele tem um design de som incrível que o IMAX deu uma acentuada nisso. Beleza. Saio do filme morto de feliz, digo que pra mim é o melhor dos 3 filmes até agora, pra mim é o melhor da franquia. Ele fez um bom final de semana de estreia, melhor final de semana de estreia da franquia. E aí, ontem, tava lá no Twitter e vejo a notícia de que vão colocar o filme no VOD no final do mês. Gente, você mata o filme. Antigamente as pessoas tinham um negócio, não consigo esperar, eu tenho que ver esse filme. Cara, um mês você espera. Um mês. 45 2 meses, dias. 3 meses. Você espera. Você porque sobrevive. Hoje a gente tem uma super demanda de coisas pra ver. Antes, a gente tinha um filme que chegava no cinema e depois ele saía pra você assistir. Hoje você tem muita série, muito filme. E com orçamento de filme, né? Séries que Exato. também viraram coisas enormes. Eu duvido você que tá aí ouvindo e assistindo esse podcast, que não tenha uma lista de coisas pra assistir. Todo mundo tem uma lista de coisas. Assistir, ler, escutar. Você comemora quando termina de assistir uma temporada de uma série? Não porque você gostou da série, mas porque você... Matei, checklist. É uma coisa muito louca que aconteceu no nosso dia a dia. A gente tá transformando cultura, a gente tá transformando entretenimento em obrigação. A gente gamificou, né? Eu vi uma pessoa falando no Instagram, eu tava comentando e tudo, ela disse que uma das piores coisas que aconteceram com a nossa sociedade foi que a gente começou a metrificar tudo que a gente faz. Quantos passos a gente dá, quantos filmes a gente assistiu. Quantas horas de música a gente ouviu. Quantas séries você viu esse ano, porque você tem lá o aplicativo que você faz um checklist, quantos filmes, não sei o quê. Tudo da gente tá sendo metrificado. E aí, a gente tá numa eterna competição. E aí a gente começa a ficar transtornado porque a gente não consegue mais acompanhar o ritmo. Cara, infelizmente a gente não consegue acompanhar. Ritmo de quem? É essa loucura. Ritmo de quem? Ritmo de lançar... Cicas, toda semana a Netflix lança
30 conteúdos. Entre filmes, séries, documentários, tudo que você possa imaginar. É humanamente impossível, eu tô falando de um streaming, acompanhar tudo isso. E não que você tenha que acompanhar tudo isso, mas são coisas que talvez seja do seu interesse e você não consegue acompanhar. É. Porque no Twitter, se você não viu um filme ou um episódio de uma série, deu 10 minutos que saiu, o povo já tá jogando spoiler. É um terrorismo. Por exemplo, o próprio Casa do Dragão, quando deu 10 horas, que é o horário que passa, eu falei assim, não, pera, eu tenho que ligar pra assistir, porque se eu deixar pra assistir amanhã, eu vou abrir o Twitter e vou tomar todos os spoilers agora. Então eu saí do Twitter por causa disso também, porque a FOMO, assim, é um negócio bizarro. Eu realmente saí porque tava tóxico. E passa rápido, assim, esse assunto é o assunto do momento, pela manhã. À noite já não é, acabou, entendeu? Se você não viu, passou. E aí você acaba deixando de lado obras que você poderia gostar. Apreciar. Ou você deixa passar batido. Um exemplo muito válido, assim, é, por exemplo, ver a Netflix. Você mal acaba um episódio ou filme, já sai do crédito e já te manda para outro título. Você não consegue nem raciocinar sobre o que você achou do que você acabou de ver, assim. É um negócio... Existe a importância dos créditos. Os créditos finais existem para você digerir o que você acabou de assistir. Então, isso foi perdido. A gente teve um filme no final do ano passado que quem viu amou, que foi o Godzilla Minus One. Que por contrato, ele passou muito pouco tempo em cartaz aqui no Brasil, por contrato, por conta de questões de... Tinha outros filmes para estrear no final do ano, etc e tal. Em algumas praças, como São Paulo, o filme durou um pouco mais. Mas em praças como Fortaleza, ele passou, 3 semanas, 4. Eu, como sou fã do personagem, eu já sabia, já tinha o impulso inicial de assistir o filme. Mas ao assistir o filme, eu já sabia, cara, esse é um filme que se chegar nas pessoas, se as pessoas souberem dele, as pessoas vão querer assistir mesmo não sendo fãs da franquia, mesmo querendo conhecer essa franquia. O problema é que o filme não teve esse tempo pra isso. Essa culpa eu não tô colocando exclusivamente nos exibidores brasileiros, porque existiam outros fatores envolvidos, certo? Existiam outros fatores. Mas é o tipo de filme que, se ele tivesse passado mais tempo no cinema, certo? E considerando que ele teve uma janela bem razoável, muito razoável. Inclusive o Juras e o Rogério ficavam brincando, cadê o filme? Toda semana aqui no Rapadura. Eu acho que é um filme que ele teria alcançado um público maravilhoso aqui no Brasil. Porque é o tipo de história que eu acho que o público teria gostado de ver no cinema. Como eu gostei de ver. Ou seja, não é só a questão de você ter uma janela de exibição. Uma janela de você passar do cinema pro streaming, não tem mais home video aqui, infelizmente, mas do cinema pro streaming, pra TV fechada, pra TV aberta. É questão de você deixar os filmes maturarem também dentro da sala, encontrarem um público. Tem filmes que demoram um pouquinho pra encontrar um público. Eu não queria citar aqui o Kevin Costner, porque eu acho que esse projeto dele, por mais ambicioso que seja o Horizon, ele vai dar terrivelmente errado. O fato dele ter arriscado, ter pego o dinheiro dele pra colocar o filme dele no cinema, eu acho isso louvável. Ele ter feito um filme de um gênero que não tem tanta demanda hoje em dia, ter colocado no cinema e dizer, olha, eu espero que meu filme encontre um público. Ele foi um maluco por ter feito um filme de 12 horas dividido em 4 partes? Foi. Mas, pelo menos, ele tá tentando uma coisa diferente. Eu sinto, Sicas, que a crise do cinema não é qualitativa. Filmes é. bons continuam saindo, gente. Filmes bons continuam chegando aos cinemas. Uhum. E a gente fica indignado que esses filmes não conseguem ser rentáveis. Por quê? Aí você fala assim, meu Deus, tu é agora acionista do estúdio? Não, porque um filme ser rentável, ele impulsiona novas produções, né? A indústria funciona assim, cara. Se você lança um monte de filme e esses filmes não funcionam, a indústria vai quebrar. E não vão ter mais filmes desse jeito, sabe? É basicamente por isso. Eu acho que o problema do cinema não é qualitativo. Nos últimos anos a gente teve grandes filmes. O negócio é que tá muito difícil ir ao cinema. Eu citei lá atrás, valores, o comodismo que o streaming traz pra sua casa. Você tem muito mais opções de assistir em casa. Isso tudo muda o hábito das pessoas. Porém, quando você começa a encarecer o valor do streaming... Gourmetizar o cinema e encarecer os streams. E agora você tá gourmetizando também os streams, que tem plano que é R$60, caramba, de streaming. Você pode pagar R$17 pra ver com anúncios. Propaganda é um negócio que a turma tem que colocar na cabeça, tá? Essa chave já virou, gente. Propaganda a gente vai ver em todos os streamings e vai ser habitual, tá? Você tá transformando em produto premium o que você tinha como básico há 1 ano, 2 anos atrás. A TV a cabo, quando ela chegou ao Brasil, era assim, olha,
é a TV que você conhece, só que sem propaganda. E aí ela popularizou e não sei o que, tararau, e aí ele tem muito mais publicidade, às vezes, na TV a cabo do que na TV aberta, né? Mas, Juras, uma coisa que eu adiciono a essa mudança toda, também acho que é o comportamento do público. A gente vê tanta gente reclamando de filmes com mais de 2 horas de duração, filmes do Scorsese, por exemplo, que eu defendo muito. E assim, cara, 3 horas e meia, beleza, gente, mas o cinema inteiro, é só você olhar pra história do cinema, você vai entender que existem muitos filmes com mais de 3 horas de duração. Isso já existiu em várias fases do cinema. E as pessoas, por conta de tão imediatistas, não querer tirar a mão do celular por 1 hora, 3 horas e meia é uma tortura, entendeu? Então, assim, isso também é um reflexo. Por isso que as pessoas não estão mais indo tanto ao cinema por causa disso, porque querem tudo ali, ó, prontinho na tela de casa. É um super estímulo, né? É aquele fluxo de dopamina que você recebe quando vai ver uma notificação no Twitter, quando vai ver um like no seu Instagram, alguma coisa do tipo. Gente, é quase como se fosse droga. O comercial, ele é a pausa pra você ver o celular, sabe? Basicamente, né? Você tá assistindo um stream, alguma coisa assim. E eu vou dizer, eu fiz uma reflexão recentemente que é sobre as aberturas dos desenhos animados dos anos 80 e 90, né? Que a gente assistia, e aí tava lá, a abertura, aí tinha Muppet Babies, aí começava a tocar a musiquinha, e a musiquinha lá, 30 segundos, 1 minuto, e aí sempre tocava inteira. Aí algumas pessoas falaram assim, mas peraí, a Globo cortava muito dessas aberturas. Aí eu concordo, mas em algumas ela deixava tocar essas músicas. Aí você pensava, por que não eram cortadas essas músicas? Muppet Babies, Cavalo de Fogo, que mais, Cicas? De Ursinhos Carinhosos, 4, 3, 2, 1, Quem é que suja, Algum Lugar Lá do Céu. Dragon Ball tocava a abertura, gente. E tudo. Pokémon tocava a abertura inteira na Record. Os Cavaleiros Zodíaco, o Cavaleiro Zodíaco era famoso, os animes, né? Os Super Campeões e o Hakusho. Tudo isso tocava as aberturas inteiras. Além das músicas serem muito marcantes, tinha um sentido. Que era assim, cara, era TV. Não tem como pausar, não tem como fazer nada. A abertura é o aviso. Gente, vai começar o desenho. Vai começar. Você tem 30 segundos, 1 minuto pra todo mundo correr lá pra frente da TV... Pra assistir. Então ele deixava tocando, era exatamente pra ser esse grande aviso. E aí, essa estratégia acabou se tornando uma coisa muito importante, porque a gente escuta essas músicas, a gente retorna no tempo, são músicas das nossas infâncias. A gente tem um carinho gigantesco por essas músicas. Hoje em dia, não tem por quê? Primeiro que você tem um controle, você assiste no streaming. Você pode pular a abertura, e a maioria das pessoas pula a abertura. A não ser quando você faz uma abertura que realmente se torna algo envolvente. Tipo a abertura de Peacemaker. O próprio Game of Thrones, se você pegar, a Casa do Dragão é maravilhoso e tudo mais. Mas, cara, você já ouviu 500 vezes, você tá fazendo uma maratona, você não vai ouvir aquela abertura, você vai pular a abertura. Não, mas é aquela coisa, na abertura de Game of Thrones, eles fazem uma coisa interessante, Game of Thrones, não de Casa do Dragão. De Game of Thrones, eles fazem uma coisa que você modificava levemente a abertura pra dar sinais do que o episódio iria mostrar. É uma coisa que fazia com que os fãs ficassem engajados até mesmo na abertura. Não, eu vi gente falando isso de X-Men 97. Ai, quem pula a abertura de X-Men 97 não tem coração. Gente, não é que coração, você tá fazendo maratona, você pula. É só o gosto da pessoa também, gente. Caramba, que loucura é essa, gente, né? Eu sou do tempo que tinha uma abertura... Pra mim era basicamente uma carta de intenções do que você tava querendo mostrar na sua série, sabe? Na sua série. Quando você tá fazendo uma maratona depois de 10 vezes seguidas, ela deixa de ser uma carta de intenções, né? Mas até o streaming já faz isso hoje em dia também, né, gente? Tem algumas séries, por exemplo, que ele já pula e vai direto. Eu parei pra assistir recentemente Gossip Girl, porque eu nunca tinha assistido inteira. E foi uma série que eu assisti, assim, no final da adolescência e tal, mas eu tinha parado ali na 3ª temporada e falei, entrou na Netflix, vou assistir. Depois de um tempo, se você não tocar no controle e já for direto, ele sozinho já pula o recap, já pula a abertura, porque ele sabe que você está maratonando. The Office, aconteceu isso algumas vezes com The Office, que era tipo assim, entrava a abertura, aí depois... Tipo, ele já passava a tesourinha. Já tinha uma versão tesourada, mas a gente tem que lembrar também que algumas dessas séries mais antigas, gente, elas não tinham sido feitas para ser assistidas de maratona. E eu acho que aqui entra também outra coisa. A Bárbara falou da questão da galera reclamando de assistir um filme de 3 horas e meia do Scorsese no cinema. Mas essa mesma galera, quando estreia uma temporada de Stranger Things... Exatamente. Assiste o negócio todo de uma vez. 6 horas, 7 horas...
Gente, é irritante. Eu acho isso tão contraditório. Tão contraditório. Claro que E é pra contraditório. mais, hein? Stranger Things é tipo 1h30, 2h30. E as pessoas não ligam. Aí fica falando pra dividir o filme do Scorsese ou qualquer filme, né, que seja, com mais de Senhor dos 2h30. Anéis, Bárbara, É, porque tem gente. 3h30, caramba, de filme e as Cara, pessoas assistem estendido no cinema. Eu acho que a gente tem que respeitar o tipo de obra que cada criador ou criadora quer fazer. Se o Scorsese quis fazer um filme, é um filme, não é uma minissérie. Se o Senhor dos Anéis é um filme, gente, já tem Anéis de Poder, é uma série já. Então você pode consumir o que você quiser, na forma que você quiser. Olha, você pode pausar o filme do Scorsese, você E pode no dividir, streaming você pode mas fazer sem isso. ditar regra. Não dite regra. É. Gente, meu pai é o rei de fazer isso. Tem filme que ele assiste picado em 4 partes. Ele chegou Eu num já assisti ponto... diversos assim. Meu pai Eu chegou também. num ponto que às vezes ele tá vendo, aí ele pausa, aí ele vai ver outra coisa. Depois ele pausa e volta pra aquela. E eu falo, pai, você não se perde, não. E fala, não, é porque eu tava vendo, mas aí eu tava na vibe. Mas o streaming, ele também faz isso, né? Ele te permite pausar e ver outra coisa, voltar depois. Não, Eu acho que... aquela aba continuar assistindo é infinita, porque você tá na você não metade de um monte de terminou. filme, um monte de série. Eu tenho uma agonia disso. Quando a gente ia pro cinema, pelo menos quando eu vou ainda ao cinema, eu ainda tenho essa visão, eu sento e tô vendo aquela tela gigantesca sendo projetada e ao mesmo tempo mostrando uma história pra mim. Aquela coisa de você sentar no meio do fogo pra ver uma Cinema história sendo especial. contada, sabe? É. É algo especial. Mas não é só isso. O que a Bárbara falou da galera indicando, olha, você pode parar essa parte de irlandês aqui e encarar como se fosse um episódio. Não é! A linguagem de cinema e a linguagem de uma série de TV São diferentes. Não tem nada a ver em relação à duração do episódio ou à duração do Exato. filme. É linguagem. É como aquilo foi projetado pra te fazer sentir. Então, às vezes, se você pausa um pedaço ali do irlandês, no outro dia que você voltou, toda a tensão que foi criada antes e tudo mais, acabou. Exato. E é uma desvalorização, né, do próprio artista, né? Você sentindo o direito de... Beleza, você tem direito de falar o que você quiser na rede social, na vida. Mas você tá desvalorizando o trabalho de uma pessoa que passou anos criando Fazendo aquilo ali. Tipo, tem gente que tá assistindo uma série agora, de franquia X, certo? Assiste o primeiro episódio e diz, não, isso aí tem furo. Não explicaram isso, isso e isso. Esqueceram que é uma série, gente. Isso aqui que você tá gritando no primeiro episódio que é furo, chega lá no quinto, tá resolvido. Aí o cliffhanger vira o quê? Um furo também? Tipo assim... Eu acho que o hábito de como é consumido e tudo mais, eu acho que isso é bem individual, sabe? Eu não vejo problema da pessoa assistir um filme e ela pausar e depois voltar no dia seguinte e assistir também não como vejo se fosse uma problema série. nisso, A não. gente Também sabe que não. não é uma série, sabe? Mas a questão é a pessoa querer editar uma regra que, cara, Sim. veio da cabeça dela, entendeu? Eu entendo que o Scorsese é um romântico do cinema, né? Um dos maiores gênios da história do cinema. É um dos mas é últimos, também um né? romântico, né? Um dos últimos românticos desses. E ele pensa num filme como um todo, né? Como aquela experiência que você vai sentar e você vai assistir ele inteiro. Só que eu acredito que os tempos são outros também, sabe? Por mais que tenha pessoas que entendem esse romantismo do Scorsese, e não é nem romantismo também, existe uma técnica, por isso que ele tá fazendo daquele jeito, por isso que ele tá fazendo um filme e não uma série, né? Porque ele quer contar a sua história diretamente, né? E aí algumas pessoas gostam de dizer que a gente chama, entre aspas, de cagar a regra, né? E cara, não existe isso de você dizer, principalmente pra uma geração que tá passando por tantas modificações recentes, qual é o jeito certo ou errado de assistir algo, sabe? Eu vejo que a tecnologia, ela trouxe muitas experiências novas pra todo mundo, inclusive pros criadores, pros cineastas, né? Pra gente que produz conteúdo, que não existe uma fórmula correta de como você vai consumir. Eu sei que todo mundo aqui, a gente fala assim, tem um grande cineasta que lançou um filme, aí você vai assistir, aí você começa a assistir e você dorme. Aí no dia seguinte você vai assistir a outra parte. Eu sei que a imersão, e aí é muito pessoal mesmo, porque tem gente que assiste metade hoje e metade amanhã, e tá imerso da mesma forma, entendeu? Como eu já fiz também, me dá sono, eu falo, gente, não, vou acabar amanhã e tá tudo certo. O que eu sinto muito, em termos de comportamento mesmo, e hábito principalmente, é que eu fui extremamente impactado com a pandemia, sobre ir ao cinema ou não, tá?
fui muito impactado. Antes, toda semana eu ia. Toda semana eu ia ao Eu ia cinema. toda semana também. Fim de semana, chegava lá, principalmente por trabalhar com cinema e ter a possibilidade de poder ir assistir esses filmes e tudo. Cara, vou ao cinema. Era programa mesmo. E aí, antes a gente tinha um pouco mais de opções, hoje a gente tem um pouco menos de opções. E eu acho que é uma das coisas que os cinemas têm que começar a brigar. É pra ter mais opções de filmes. Porque quanto mais catálogo você tiver ali para as pessoas assistirem, mais as pessoas vão poder se encaixar, né? Essa comédia eu não quero ver, mas tem esse filme de terror. Sabe, você tem a opção, Divertidamente 2 desse, ocupando 99% das salas do cinema, você tira todos os outros filmes e deixa basicamente o Divertidamente 2 ali dominando tudo, sabe? E aí fica aquele questionamento. Os cinemas estão certos ou estão errados? O cinema tá passando por uma baita crise. Tá tudo vazio. E aí chega um filme que pode sustentar o ano inteiro do cinema. E aí ele vai e coloca um monte. E aí, ao mesmo tempo, ele tira os outros. Cadê os filmes brasileiros? Tem agora a lei da cota do cinema nacional, né? Que tem que ter uma quantidade específica de filmes brasileiros. Pra exatamente proteger dessas situações. Mas vai proteger? Vai. Tipo assim, tem 10 salas, 9 vão ser Divertidamente e um filme vai ser o brasileiro... e um outro filme que esteja lá passando, sabe? Eu acho que os cinemas, eles estão um pouco desesperados. É tanto que o fenômeno que aconteceu com Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, eles não esperavam que isso ia acontecer. Porque essas sessões de nostalgia acontecem todos os anos. Dá uma lotada, mas não é o fenômeno que foi o Azkaban. Tanto que eles fizeram 2 vezes, né? Eu e a Fê, a gente cobriu o box office por uma semaninha. E a gente teve a reestreia de Os Seus Anéis. Assim, no sábado era exibido o Sociedade do Anel, no domingo era exibido o As Duas Torres, na segunda o Retorno do Rei. Pra mim, eles tinham que ter colocado sexta, sábado e domingo, ao invés de colocar sábado, domingo e segunda. Mas enfim, essa reestreia, em poucas salas, relativamente poucas salas, mas poucas salas se você colocar em comparação a uma estreia, entrou no top 10. Tanto o Sociedade quanto As Duas Torres entraram no top 10 no final de semana. É uma coisa louca porque você nota que existe público para experiência cinematográfica. São filmes que estão há mais de 20 anos, que você pode assistir no streaming, que você pode, que a galera que é fã tem esses filmes em casa, não só no streaming, mas também em home video, mas que eles querem assistir esse filme no cinema. Ou seja, existe um público que entende a importância da experiência cinematográfica e de você compartilhar a experiência com outras pessoas. Mas é um evento também, né, Cicas? É um evento. O Azkaban, 20 anos do filme. Então, quem assistiu lá atrás, em 2004... Socorro! Né? Então, isso tem uma experiência. Quem não viu, pode ter experiência agora. Senhor dos Anéis, da mesma forma. Eu acho que quando a gente junta todos esses assuntos, a gente percebe que o público tem a preferência hoje de assistir filme em casa, no streaming. Quando é pro cinema, ele escolhe muito bem quais são esses eventos que ele vai querer ir pro cinema. Porque se, tipo assim, ó, eu dou um exemplo do O Lugar Silencioso que o Sica citou. Ele vai ser aquele filme que ver no cinema é massa, mas já ele vai estar em casa e as pessoas vão ver do mesmo jeito, sabe? Assim, não tem... as pessoas não estão comentando. E aí, tu já viu o Lugar Silencioso? Não existe a motivação grande. Eu lembro que, por exemplo, eu escolho muito bem os filmes que eu vou. Escolho normalmente os filmes no qual a gente vai gravar, a gente vai trabalhar em cima. E dificilmente eu tenho aquele filme que eu vou assistir que eu não vou produzir conteúdo. Então, se eu não vou produzir conteúdo, eu não vou assistir esse filme. Aquela comédia lá, Tudo Menos Você, do Glenn Powell e da Sydney Sweeney. Cara, eu não vou mais ver esse filme no cinema, gente. Eu esperei pra ver em casa esse também. A minha experiência com o cinema, ela tá mais reduzida. Porque eu sei que esse filme eu assistindo em casa vai ser bem de boinha. Quando eu fui assistir o Todos Menos Você no cinema, eu vi em sessão cheia. Tem um público que eu acho que em filme de comédia romântica inclusive, comédia romântica é um filme era um programa bacana e a gente tinha várias comédias românticas indo pro cinema. Eu acho que até essa pandemia já tava começando a acabar um pouco com isso, mas é aquela coisa do programa do casal, sabe? E com ou em namorado, namorada. Ou em amigas. Eu ia bastante, assim, tinha vários. Lembra? Aquele filme lá, meu Deus, O Amor Não Tira Férias, PS Eu Te Amo. Eu sinto falta desse tipo de filme, Vestidas pra Casar. O Amor Não Tira Férias é um ótimo exemplo, porque ele é um filme que fala sobre cinema também. É um filme que você pode se relatar com amizade também. Porque... São filmes de quase 20 anos atrás, né?
Sim. Exato. Você vê como tudo mudou, né? Eu sei, mas só tô colocando que, juras, é um filme que os relacionamentos podem ser colocados também como amizades que se transformam em relacionamentos amorosos. Eu não tô falando que esses filmes não são legais de serem vistos no cinema. Claro que são, gente. Esses filmes, eles são muito bacanas. Principalmente porque a experiência de cinema, ela é diferenciada, sabe? Ela dá um negócio diferente quando você vai ver um filme no cinema e você assiste em casa. É diferente mesmo, porque é a sua concentração 100%, é a tela escura, é a tela maior, o som melhor. Ela ganha, o filme ele ganha com o cinema. O negócio a grana, você acaba tendo que escolher muito mais. Antigamente você ia como hábito. Como hábito de no fim de semana comer uma pizza, você ia pro cinema, sabe? E hoje não existe mais esse hábito. Esse hábito diminuiu por valores e porque você tem uma concorrência muito grande. E aí, esse hábito que eu falo, a concorrência é tão grande, o stream ele pegou todo mundo de supetão de um jeito, que com o aumento dos valores, as pessoas estão retornando pra pirataria, que era um assunto que ainda permanecia, assim, a pirataria ela sempre existiu e... Mas estava dormente, era um assunto dormente. Ela estava dormente, muita gente desaprendeu, inclusive, como é que baixa, como é que sincroniza a legenda, e aí hoje você tem streaming de pirataria, né, a gente teve o Popcorn Time, depois tem o Streaming, que é muito famoso, e tem na TV. Tem alguns streams hoje em dia que ainda utilizam legendas de sites, só dizendo. Do nada aparece um subs numa legenda oficial de streaming. Tipo, nem pra eles editarem a cara de pau de que, tipo, nada vai acontecer com eles. Mas eu vejo que o reflexo, toda vez que tem aumento de preço de streaming, os primeiros comentários é assim: pirataria vai voltar, nossa, vou ter que voltar a aprender a usar o torrent. É sempre esse tipo de comentário. E, cara, eu não duvido. Realmente, e ainda mais com essa janela, Cicas, Um Lugar Silencioso, um mês depois ele sai em VOD. Se ele sai em VOD, ele sai em 4K para as pessoas verem, entendeu? VOD Shmod. Saiu no VOD, tá no streaming. É fato. Então isso é um negócio que os streamers batalharam tanto pra vencer a pirataria, porque eu digo o seguinte, ó, o Spotify, ele venceu a pirataria da música. De música, sim. Venceu. As pessoas se habituaram. Porque ele é um serviço único, tá tudo concentrado nele e ele tem um preço relativamente barato. Não, e tem outros, né? Tem o Deezer, tem a Apple, você tem uma concorrência, mas todos também são baratos. Mas não existe exclusividade entre eles. Quando existe é 1 ou 2 títulos e olhe lá. Exatamente. Não existe exclusividade. Você assinou você basicamente tem toda a biblioteca que você tem. Você escolhe por comunidade. Se você quiser ouvir o álbum novo da Taylor Swift, você acha em todos eles. Nós somos de uma geração que a gente baixava MP3, né? Que a gente fazia lá o packzinho lá do álbum que você... do artista que você mais gosta. Se você se interessava por uma música, você tinha que esperar chegar em casa para baixar a música. Hoje em dia você você pesquisa no Spotify, você tá ouvindo a música na hora, no ato. Se daqui a alguns anos forem fazer um remake de alta fidelidade, vão botar o Rob Gordon fazendo playlist de MP3 no computador pra gravar o CD. Exatamente, sabe? mas eu acho que pra música foi resolvido. Eu não vejo tanta gente baixando MP3 hoje em dia. Eu sei que existe ainda os pendrives clássicos que o pessoal vende na rua, os DVDs de show de sertanejo, sei lá. Mas hoje com YouTube, com Spotify, essas coisas, isso diminuiu muito. Com filme, cara... Aí você pensa, a nova geração tá baixando torrent, vai ter que usar o streaming. Cara, a nova geração usa Telegram, usa Drive. O Drive, ele é um compartilhamento mais utilizado hoje em dia pra turma de pirataria, entendeu? O cara coloca lá, é pessoal, ele distribui o link, todo mundo baixa. O próprio Godzilla Minus One, Juras, quando saiu... A galera foi correndo nos drives. Quando saiu o Blu-ray japonês, que a galera começou a ripar e colocar na internet, a galera foi atrás dos drives. Esse comportamento, ele tende a piorar porque os streams não vão baixar os preços. Muito pelo contrário. Não, Bárbara, eu vejo aquisição. Disney Plus se juntou com o Star Plus, vai ser um stream só. Aí você acha que vai ser o quê? O preço vai se manter? É óbvio que não.
vai ficar mais caro. Ah, gente, é o rato querendo ganhar dobrado, é um clássico. Mas aí o Max vai se juntar com a Paramount, o preço vai ficar mais caro. Quando o Max se juntou com o Discovery Plus, ficou mais caro. Tá tudo desse jeito e realmente afasta a gente. Tá afastando. Juras, tu lembra uns anos atrás que a gente fez um evento lá no Desencontro, a gente falando justamente sobre como o cinema poderia atrair pessoas? Inclusive foi eu, você, o Felipe Neto, o Mal também. A gente fazendo o evento, na época, uma das grandes novidades que estavam chegando pra vocês verem quanto tempo faz. Uma das grandes novidades que estavam chegando nos multiplexes aqui do Brasil eram as exibições em 4K. Era uma das grandes novidades. E eu sempre colocava, olha, na época você tinha o 3D, na época estava chegando o 4K, eram formas de você atrair o público trazer o público para o cinema, colocando algo que eles não vão encontrar em casa. Eu mantenho essa afirmação. Se você quiser atrair o público do streaming para trazer para o cinema, você tem que oferecer alguma coisa que você não encontra em casa. Sim, eu concordo, Cicas. E inclusive você tem que fazer isso para compensar o fato de que a pessoa vai ter que se deslocar, vai ter que gastar ou um Uber ou um estacionamento, porque de todo modo eu não tenho carro, eu não dirijo, certo? Eu geralmente vou de Uber pros cantos e pra mim é mais prático porque eu não tenho que procurar estacionamento quando eu tô falando em cima de rua, ou eu não tenho que pagar estacionamento quando a gente tá falando de shoppings. Chego, assisto o filme, peço um Uber, peço um táxi e volto pra casa. Pra mim é uma coisa bem mais prática. Mas, mesmo assim, existe custo. Existe custo pra galera que tem carro, tem gasolina, tem estacionamento. Então você tem que fazer algo que compense o público fazer esse deslocamento de casa pro cinema. Você tem que oferecer alguma coisa. Top Gun ofereceu alguma coisa. A tela grande e o som bom não é mais o parâmetro que vai fazer as pessoas saírem de casa. A classe média popularizou agora telas de 55, 65, 72 polegadas. Sim. E em 4K. Ou seja, o 4K, que era uma vantagem que você tinha lá atrás no cinema, na época desse evento que eu tô falando, hoje em dia é algo que você encontra em casa. A qualidade de imagem. Se eu me aproximar da minha TV, ela fica enorme também. Vai ficar assim, ó. Ela vai ficar gigante. O som. Você tem hoje soundbars que conseguem emular a experiência de cinema muito bem. Então, o que é que o cinema pode oferecer pro público para trazer essa experiência? Primeiro, o Barbenheimer foi um ótimo exemplo. Por quê? Porque você não tinha só a questão de você estar vendo um título inédito. Você tá vendo um título inédito cujo tema entrou na conversa popular. Você conseguia fazer um discurso público em relação a isso. Você tinha conversas em relação a isso. Isso é raro hoje em dia. Você ter um filme que consegue extrapolar, que depois de mais de um ano, 2, você esteja falando sobre ele. Porque a gente tá vivendo numa época de imediatismo. Então você consumiu aquela coisa, você discutiu sobre ela por um mês ou 2, e depois você esqueceu. Eu uso como exemplo o quê? O Poço. O Poço é um filme que todo mundo discutiu na época e que hoje tem que fazer força pra lembrar alguma coisa do filme. A gente também tá esquecendo muito rápido das coisas, né? Acho que é muito reflexo geracional de que a gente tá sendo inundado de informação e de coisas e tudo. A gente esqueceu de Top Gun, a gente esqueceu de Oppenheimer, a gente esqueceu de Barbie. Esses filmes, eles tiveram uma coisa em comum, o próprio Divertidamente. E você manteve esses filmes no cinema por um bom tempo. Com certeza. O discurso continuou, eles se tornaram mais relevantes. E, gente, o próprio Divertidamente é uma animação da Pixar que a gente vai comentar sobre ela por 2, 3, 4 anos fácil. O Oscar do ano que vem, certeza. Assim. A música, a trilha, a emoção, a empatia que a gente sente com os personagens, com a Riley, né? Que pega muito até a gente. Com a propriedade. Pega a criança, pega a mãe da criança, pega o pai da criança, pega todo mundo, né? Pra responder uma pergunta final, tá? Vocês acham que o cinema acabou? Se existe o risco? Não, eu sei que é uma hipérbole, né? É uma pergunta hiperbólica. Mas ela... Existe uma chance esse frisson que a gente tem com o cinema, ele realmente cair? Ele não... Não, acho que já está caindo. A gente tá... O cinema... Digamos assim, o cinema morreu, tá. O cinema que a gente conhecia há 20 anos atrás, sim. Morreu. Não existe mais. Ele tá mudando. Ele tá em constante evolução ou involução, sei lá. Tipo, não tá evoluindo. Sim. Tá mudando, de acordo com o público, com os jovens de hoje em dia, as crianças. É isso, elas não são mais as crianças que a gente era, né, há 10, 20 anos atrás. Então, eu acho que é muito complexo, assim, realmente... Eu fico chateada de ver, assim, os números caindo, esses filmes evento que demonstram a força do cinema só nessas horas bem tipo...
Sim. Não sei, não é sempre que acontece isso, né? Pra mim, eu adoro estar sempre numa sala escura. Mas não é todo mundo que gosta mais. Então, eu acho que nesse sentido, sim, morreu aquele cinema que a gente conhecia. Mas eu não acho que... Acho que a grande guerra mesmo que existe é o streaming e cinema. Isso sempre vai existir e tá cada vez mais marcante, né? A gente sempre comenta aqui no Rapadura, né, sobre isso, sobre as mudanças do cinema, a mudança de comportamento, de hábito. Eu acho que a grande coisa do cinema ainda é o inédito. É um filme inédito, é um filme novo, é um filme que você não vai ver em nenhum outro lugar. Eu acho que é isso que leva as pessoas aos cinemas, sabe? É o fato de não ter em nenhum outro lugar. E enquanto isso for protegido, entre aspas, for segurado dentro da sala de cinema, o cinema vai permanecer. A partir do momento em que as janelas se diminuem e as pessoas elas podem ter... ele vai sair no cinema, daqui 2 semanas ele tá no streaming. Cara, perdeu o cinema, acabou o cinema. Não tem muito motivo pra pessoa ir não pro cinema, sabe? É por isso que eu acho insano essa questão de você ter uma janela tão pequena. Pra mim a janela tinha que ser... Você tinha que manter um filme no cinema, exclusivo do cinema, por pelo menos 90 dias. Pelo menos. Eu acho que é uma janela razoabilíssima. Você mantém 90 dias, você leva depois pro VOD, depois você leva pro streaming. Pra mim não é tão difícil assim. Agora, Juras, eu me peguei esses dias pensando no King Kong do Peter Jackson. De vez em quando a minha cabeça faz isso, desculpa. Mas... Não faz muito sentido, mas vamos lá. Pois é, mas às vezes isso acontece. Logo no começo do filme tem uma discussão que acontece sobre entretenimento. O filme se passa no meio da depressão econômica americana. Então você tem aquela discussão. Por que as pessoas continuam indo ao cinema? Por que as pessoas continuam gastando com entretenimento, continuam indo a bares? Porque eu acho que, por mais que a coisa esteja feia, a gente vive em tempos complicados, a gente precisa daquele sentar ao redor da fogueira. A gente precisa ouvir histórias, a gente precisa de cultura, a gente precisa de entretenimento. Porque senão a gente enlouquece. A própria pandemia provou isso pra gente. A gente não estaria discutindo essa questão dos streamings... Sem a arte, né? De maneira tão rápida... Porque a gente ficou sem acesso ao entretenimento de massa, de um entretenimento coletivo, e a gente teve que voltar para esses entretenimentos individuais, e os streamings fizeram isso. A gente foi condicionado durante esse período pandêmico. A nossa fogueira foi a televisão. Fala do cinema, isso vale para shows, vale para futebol, vale para vários espetáculos, as lives que os artistas estavam fazendo, estavam tentando suprir aquela necessidade que a gente tem de shows. A galera tava se comunicando, mesmo durante essas lives, o pessoal que estava nas lives, o público, conversava entre si através do chat. Ou seja, existia um modo de você sentar na fogueira e conversar com outras pessoas. Agora que a gente tá de volta aos cinemas, que a situação voltou a um patamar normal, e se a gente voltou ao normal, um novo normal, mais um normal... as coisas estão entrando em novos eixos, não nos eixos anteriores. Sim. O cinema já teve outras crises. Quando houve a criação do videocassete, primeiro, quando houve a criação da televisão, estavam dizendo o cinema vai morrer. Quando criaram videocassete, estavam dizendo o cinema vai morrer. DVD, o cinema vai morrer. A gente sempre teve os arautos do apocalipse no cinema. Sempre. O cinema nasceu, parece que a placenta que veio junto foi o arauto do apocalipse dizendo que isso não vai durar. É algo que a nossa geração nasceu dizendo, sempre existiu. A gente tá 3 gerações dizendo que o cinema sempre existiu. 3, 4, 5 gerações. A gente tá dizendo, sempre existiu, isso aí mas sempre tem alguém dizendo, isso aí vai acabar. Não vai acabar. Agora ele vai se adaptar. Agora a forma que vai se adaptar talvez perca alguma coisa do romantismo de antes. Talvez perca alguma coisa da experiência de antes. A gente aqui no Rapadura, a Bárbara não sabe muito disso, mas a gente brinca que o Juras é um pouco mais velho que eu, mas eu sou Matusalém aqui, porque parece que eu tenho um comportamento de 70 anos de idade. Eu ainda gosto de colecionar, eu prefiro um livro a pegar um e-book. Eu sempre prefiro pegar uma obra em mídia física ao invés de pegar no streaming. Eu também. Eu sou o idoso. Prefiro um livro eu sou aquele personagem lá A Pior Pessoa do Mundo. Fadada ao fim. Todos nós estamos. Nós estamos. Eu acho que mais do que a maioria, eu tenho essa noção muito romântica de arte. Eu tenho essa noção muito romântica de partilhar histórias com outras pessoas. Eu tenho essa noção romântica de até mesmo conhecer amigos, conhecer amores em cinemas. Porque a gente compartilhou uma experiência em comum naquele momento. Pode ter gostado ou não. Você fazer isso em casa
mesmo com chats, mesmo com as assistidas em grupo, eu acho que isso perde alguma coisa. Não é a Gente, mesma eu conheci coisa. meu marido no cinema, tá? Trabalhando no cinema. Olha aí. É isso, nada vai substituir essa experiência, essas trocas. Streaming pode ser algo muito solitário, porque você tá assistindo só, às vezes com a sua família, no máximo, e olha lá. Mas você não tá compartilhando algo novo com alguém novo. E quando você tá assistindo e aparece aquela mensagem, você continua assistindo? Porque quando você tá acompanhado, às vezes acontece. boy. Gente, tivemos aqui um excelente papo. Essa conversa não tem fim, tá? A gente vai voltar muito em breve a ela, porque são dilemas que a gente tá tendo. E são mudanças que acontecem todos os anos. Daqui a 5 anos a gente vai estar falando, caramba, olha como era olha como era há 5 anos. Não, daqui a 6 meses, Bárbara, eu acho que com esse aumento que a gente vai ter dos streams, daqui a 6 meses vai ter uma influência imensa na forma de consumir. Eu acho que o hábito também tá mudando bastante, assim, de todo mundo, e a gente tá sendo... Né, a gente tá presenciando a história sendo feita, a história do streaming, a história do entretenimento de uma forma geral, né? Agradecer Bárbara Demerov aqui pela participação no Rapadura Cast. Onde é que as pessoas podem te encontrar? Obrigada, gente. Obrigada pelo convite de novo. Bom, vocês podem me encontrar no meu Instagram, @Bárbara Demerov, e também eu sou apresentadora do podcast Um Livro, Um Disco, Um Filme. Então, a arroba Um Livro, Disco, Filme no Instagram. A gente tá no Spotify, nosso podcast é em vídeo, Spotify e também no YouTube. Então, a gente tá super feliz, assim, é uma plataforma de cultura, em que a gente entrevista pessoas que falam sobre o livro, disco, filme favoritos dela. É sempre um papo maravilhoso. A gente já falou com a Taina Miller, com a Maeve Jenkins, com a Marina Persson agora nessa temporada nova. Então, tá sendo ótimo. Então, vocês podem me encontrar nesses lugares. E também no Letterboxd, porque eu sou cinéfila raiz. Caraca. @Bárbara Demerov também. Vou deixar o convite aqui pra Bárbara voltar muito em breve, porque a gente quer falar sobre a nova geração do cinéfilo, tá? A geração Letterboxd, a geração Ecobag do MUBI. Da MUBI. MUBI. Exatamente. Eu tenho um ecobag do Spotify, serve? A gente tem muita coisa pra conversar. Valeu demais, Bárbara, pela participação. Obrigada, mais uma vez aí. Você é sempre muito bem-vinda. Você pode seguir a gente no @Rapadura no Twitter, no @Cinema com Rapadura no Instagram. Lembrando que esse Rapadura Cast que você ouviu, se você só assistiu, ele também foi em vídeo. Você pode assistir tanto no Spotify quanto no YouTube, né? Estamos aí em áudio e em vídeo para você. É isso, gente. Nos encontramos na próxima. Tchau. Tchau, tchau.